Bem-vindos a mais um podcast Luz Espírita. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma obra do século XIX que, de uma forma ou de outra, continua a ressoar na vida de milhões de pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Exatamente, uma obra fundamental. E para guiar nossa análise, a gente está usando uma tradução específica do livro, publicada pelo portal Luz Espírita, e também um guia de estudos bem detalhado da plataforma PADE, que ajuda a entender a história e a arquitetura da obra. Isso, e ele dá todo o contexto. A nossa missão aqui é tentar entender por que esse livro, de 1864, se tornou um pilar, não só de espiritismo, mas dessa busca maior por um código moral universal. Como ele foi construído, sabe? E o que o torna tão singular. É um projeto intelectual muito ambicioso, que nasceu num contexto assim, de enorme ebulição social e científica. Ok, então vamos lá. Para começar, um detalhe que as fontes trazem e que eu achei fascinante é que o livro nasceu quase em segredo. Sim, isso é muito curioso. Em 1863, Allan Kardec se retira por 2 meses para a Normandia, bem longe da agitação de Paris, para se dedicar só a essa obra. Por que tanto foco? O que estava acontecendo naquela época que exigia um livro como esse? Olha, esse contexto é a chave de tudo. O século XIX vivia uma batalha de gigantes intelectuais. De um lado, você tinha a religião tradicional, que, como as fontes apontam, muitas vezes apresentava um Deus, assim, terrível e vingativo. A fé pelo medo, né? Exato. Baseada em dogmas que não podiam ser questionados. E essa estrutura toda estava começando a ruir com as novas descobertas da ciência. E do outro lado vinha o gigante do materialismo científico dizendo, olha, nada disso existe. É só matéria. A vida começa no berço e acaba no túmulo. Fim. Precisamente, era uma crise de sentido. Ou você tinha a fé cega ou o vazio do materialismo. E Kardec viu o espiritismo como uma terceira via. Uma ponte. Uma ponte. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a aplicação prática dessa via. É a terceira obra da série fundamental dele, né? A primeira, o Livro dos Espíritos, apresentou a filosofia. A segunda, o Livro dos Médiuns, a parte do método, a parte experimental. Certo. Essa terceira obra vem para responder à pergunta: ok, e agora, o que eu faço com tudo isso? Como eu vivo a minha vida? É um manual de conduta. Mas por que um código moral? A moral de Cristo já existia há quase 2000 anos. Qual era o problema que Kardec via que precisava ser, digamos, consertado? A questão não era a moral em si, mas a embalagem, digamos. Na visão dele, a moral de Cristo estava sufocada por séculos de dogmas, de rituais, de interpretações literais que a ciência já mostravam serem insustentáveis. Entendi. A base estava fraca. Exato. A moral baseada no medo do inferno estava perdendo força. Então ele queria resgatar a essência, o amor, a caridade, o perdão, e dar para essa moral uma nova base, uma base lógica, racional, que fizesse sentido no mundo moderno. Não era criar uma nova moral, então? Não. Era dar uma nova razão de ser para a moral de Cristo. Fazer o bem não por medo, mas por entendimento, por entender que aquilo é uma lei natural do universo. Uma fé sólida e esclarecida, como ele mesmo diz. Justamente. E a forma como ele faz isso é, para mim, a genialidade da estratégia. As fontes explicam que ele divide o conteúdo dos evangelhos em 5 categorias, né? Os atos da vida de Cristo, os milagres, as profecias, os dogmas e a moral. E ele ignora as 4 primeiras, foca só na moral. É um golpe de mestre. Pensa bem, numa época de conflitos teológicos furiosos, se ele escrevesse sobre milagres, seria atacado pelos cientistas. Se escrevesse sobre dogmas, pelas outras religiões. Claro. Ao focar na moral, ele estava, na verdade, desarmando os críticos. É verdade. Quem em sã consciência ia atacar um livro por defender a caridade e o perdão? Ninguém. Ele achou o único terreno comum, o único ponto que era universalmente defensável. Foi uma escolha estratégica brilhante para garantir que a mensagem principal fosse ouvida. E para interpretar essa moral, ele diz que existe uma chave.
que muitas passagens parecem obscuras porque nos falta essa chave. E a chave, claro, é o espiritismo. Mas isso não soa um pouco circular? Usar a própria doutrina para validar a interpretação de um texto, que vai servir de base para a mesma doutrina? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é uma crítica válida se olharmos de fora. Mas na lógica interna da obra, Kardec não veria assim. Para ele, o espiritismo não é uma invenção. É a revelação de leis naturais do universo, que sempre existiram. Como a reencarnação, a pluralidade dos mundos. Isso. Então, na visão dele, ele não está usando uma filosofia para provar a si mesma. Ele diria que está usando a ciência para explicar um fenômeno. É como usar a física para explicar por que a maçã cai. A física não inventou a gravidade, ela só descreveu. A chave não cria fechadura, ela só mostra como abrir. Exatamente essa analogia. E a estrutura do livro é toda montada para demonstrar isso passo a passo. De forma bem didática. Sim, é uma jornada. Os primeiros capítulos estabelecem os pilares, a tal chave. Depois, ele entra no coração da obra, usando o Sermão da Montanha para oferecer consolo. Em seguida, aborda as condições para o progresso, como a caridade, e termina com orientações práticas e preces. É uma progressão. Isso. Primeiro você entende as leis, depois encontra seu lugar nelas e, por fim, aprende a agir para evoluir. Ok, mas mesmo com toda essa lógica, ele estava reinterpretando um texto sagrado. A questão da autoridade é inevitável. Como ele se defende da acusação óbvia de que tudo isso era só a opinião do Sr. Allan Kardec? Essa é a outra peça central do projeto. A autoridade, segundo Kardec, não vinha dele, nem de um médium específico, nem de um único espírito. A autoridade vinha do que ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Que é um nome bem impactante. O que isso quer dizer na prática? A premissa era que um princípio verdadeiro não seria revelado a uma única pessoa, num único lugar. Seria revelado simultaneamente, por milhares de espíritos, através de milhares de médiuns, em centenas de lugares diferentes, sem eles combinarem nada. O Guia da PEAD menciona que ele se correspondia com cerca de 1.000 centros espíritas sérios. É quase um crowdsourcing espiritual do século XIX. Uma validação por consenso. Exatamente. Ele tentou aplicar um método quase científico à revelação. Se uma ideia, tipo a reencarnação, aparecia em Paris, em Lyon, na Argélia, de forma espontânea e concordante, para ele, isso era prova. Era o seu critério da verdade. Mas como isso funcionava? Ele recebia pilhas de cartas com transcrições. E se houvesse mensagens contraditórias, o que com certeza acontecia, alguém tinha que filtrar tudo isso, e esse alguém era ele. Isso não centraliza a autoridade nele de novo? Sim, claro. Ele era o codificador, o organizador. O papel dele é inegável. Mas o critério que ele usava era explícito: a concordância universal. Uma mensagem isolada, que só aparecia num centro, era posta de lado. Em observação. Podia ser só a opinião de um espírito, né? Poderia. Ou um engano. Somente o que era confirmado por múltiplas fontes independentes entrava no corpo da doutrina. É um método que tenta, na medida do possível, ser impessoal. E ele também via isso como uma forma de proteção. Tem uma citação dele que é muito forte. Pode-se queimar os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Essa frase é a declaração de independência da doutrina. Ele está dizendo que a autoridade não está no papel, nem em um homem, nem numa instituição. Está no ar, em toda parte. É uma autoridade descentralizada e, na visão dele, impossível de ser destruída. E falando em construir autoridade, ele vai ainda mais longe. Ele busca uma linhagem histórica, filosófica, o que me surpreendeu muito. Ele conecta tudo a Sócrates e Platão. E essa é outra jogada estratégica fundamental. Ao fazer isso, ele está dizendo, olha, o que eu apresento não é uma novidade maluca do século XIX. Ele está ancorando as ideias do espiritismo na base do pensamento ocidental. E como ele faz essa conexão? Ele aponta para os diálogos de Platão, Sócrates falando sobre o daimon dele, o guia espiritual. A ideia de que o conhecimento verdadeiro é recordado, a reminiscência, que para Kardec era uma intuição genial da reencarnação.
Faz sentido. A noção de que a filosofia é aprender a morrer, ou seja, cuidar da alma. Ele constrói essa narrativa de que essas ideias sempre estiveram por aí, esperando o momento certo para serem reveladas a todos. Então ele cria essa linha do tempo, essa escada evolutiva da revelação. Começa com os gregos. Isso. Depois vem Moisés, com a primeira revelação, uma lei baseada na justiça, olho por olho, que era adequada para a maturidade daquele povo. Uma lei disciplinadora. Exato. Depois, Cristo, com a segunda revelação, A do amor. a do amor, uma lei imensamente superior. Mas, segundo Kardec, os ensinamentos de Cristo eram muito profundos, muitas vezes em parábolas. As pessoas não tinham maturidade para compreender tudo. E aí, finalmente, entra o Espiritismo como a terceira revelação. A citação direta no livro resume tudo, né? Resume perfeitamente. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não venho destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele se posiciona como um complemento que traz a razão. A terceira revelação é a do Espírito de verdade, que o próprio Jesus teria prometido que viria para ensinar todas as coisas. A proposta de Kardec é que o Espiritismo é isso. Ele vem para explicar os porquês. Porque existe o sofrimento, porque as pessoas nascem em condições diferentes. Exatamente. A promessa é que o Espiritismo oferece as ferramentas para finalmente tornar a moral de Cristo não apenas algo para ser aceito pela fé, mas algo para ser compreendido pela razão. Então, quando a gente junta tudo, o que a gente tem é muito mais que um livro religioso. É um projeto audacioso para criar um código moral universal baseado na razão, validado por consciência espiritual e com uma linhagem filosófica que vai até a Grécia Antiga. E com o objetivo final que é eminentemente prático, a transformação do ser humano. A obra toda é um chamado à ação, à reforma íntima. A fé que ela propõe não é passiva, é uma fé que exige estudo, reflexão e, acima de tudo, aplicação no dia a dia. É aquela frase da folha de rosto do livro, né? Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face. Em todas as épocas da humanidade. Resume o projeto inteiro. Perfeito. E para a gente encerrar, um último pensamento para reflexão. As nossas fontes revelam um detalhe curioso. A primeira edição do livro se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec também teria considerado títulos mais poéticos, como As Vozes do Céu. Interessante. A mudança para o título final, O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma declaração muito forte. É mais sóbrio, quase acadêmico. Como a nossa percepção da obra mudaria se ela tivesse mantido um título mais modesto como Imitação, ou mais poético como As Vozes do Céu? O que essa escolha final nos diz sobre a missão que Kardec imaginou para este trabalho? Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, está disponível para leitura online ou download gratuitamente na sala de leitura virtual do portal Luz Espírita. www.luzespirita.org.br. E se você quiser saber muito mais sobre essa obra, faça o seu estudo aprofundado através do curso disponível na PEAD, Plataforma de Estudos Avançados da Doutrina Espírita. O link está na descrição deste vídeo. Até o nosso próximo episódio.